bem-vindos, meus amigos. Meu nome é Bernardo Brandão Costa, sou advogado e professor, Direito Constitucional, Eleitoral, Direito do Consumidor. São as 3 matérias. Nós estamos no curso de Direito do Consumidor, aqui no Saber Direito, e nessa aula, vamos ter um enfoque nos contratos bancários. O tema do curso é Direito do Consumidor com enfoque nos contratos. Então, nós vamos ter um enfoque dos contratos de natureza bancária na aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, faça a gentileza de encaminhar um e-mail para a gente aqui, saberdireito@stf.jus.br. Aqui estão os nossos alunos, nossos companheiros de sala, de aula, a Vera, o Hugo e a Gabriela, todos presentes, né? Obrigado pela sua atenção. Então, a gente inicia a aula de hoje relembrando na anterior, né? Na anterior, nós abordamos alguns elementos dos contratos, mais precisamente a proteção do consumidor na fase pré-contratual, algumas regras que gravitam em torno dessa proteção, ou seja, alguns princípios, algumas regrinhas de proteção, a questão da determinação do Código do Consumidor aos fornecedores para que adequem suas publicidades, suas ofertas, a informação que é veiculada, que é ventilada, né, para a sociedade, no sentido de fazer, né, promover esses atos de acordo com o que dispõe a lei, de forma clara, de forma transparente, de forma objetiva, né, de maneira a fazer com que o consumidor tenha exata noção de que tipo de oferta é essa, de que publicidade, que produto, as características, né, ou serviço são esses, e tenha segurança na hora de celebrar os seus contratos. Vimos também que o Estado, na concepção atual, tem o poder de interferir, com base no próprio CDC, mais precisamente no artigo 6º, inciso 5, tem o poder de interferir nesses contratos, revendo os contratos, modificando as cláusulas contratuais, mais precisamente o Estado juiz tem esse poder quando provocado, né? Lembrando aquele princípio da inércia do artigo 2º do CPC, né, que o judiciário se manifesta através de provocação. Então, o consumidor que se sente lesado pode rever o contrato, não havendo necessidade de imprevisibilidade, né, e etc., é possível rever quando as cláusulas são abusivas ou quando um fato posterior torna essas cláusulas incumpríveis, se é possível dizer dessa forma. Muito bem. Então, nós vimos um apanhado dessas regras na aula passada e na aula de hoje nós vamos observar os contratos celebrados em matéria de instituições financeiras, né? Na seara, melhor dizendo, das instituições financeiras. A pergunta é se o CDC, se o Código de Defesa do Consumidor, ou o CPDC, se vocês preferirem, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, se ele efetivamente se aplica na seara dos bancos, financeiras, seguradoras, entre outros. Muito bem, senhores. O que nós podemos dizer aqui inicialmente, né? O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 3º, parágrafo 2º, estabeleceu, dentro do conceito de serviço, que as relações bancárias, relações securitárias de crédito, né, e as relações financeiras estão encampadas, estão englobadas, né, nas relações de consumo. Ou seja, o CDC disse expressamente, né, não foi uma interpretação ou não foi uma exegese, né, de algum doutrinador, de algum tribunal, isso é expresso na lei, no sentido de que relações de natureza bancária, securitária, de crédito e financeiras, essas relações são subsumidas ao Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, aplica-se na hipótese o CDC, é o que diz a lei. Entretanto, com a entrada em vigor do CDC, houve certa divergência, houve certa celeuma, né, no mundo jurídico com relação a essa incidência do CDC nas relações bancárias. Então, houve quem defendesse a não incidência do CDC nas relações bancárias, assim como houve quem defendesse a incidência em determinadas áreas, né, das relações bancárias, securitárias, etc., e excepcionando outras hipóteses.
Um dos argumentos ventilados nessa época é que o crédito, o dinheiro, não é produto nem é serviço, né? O que o banco, por exemplo, fornece não é, o dinheiro propriamente dito, quando fornece o crédito, quando o banco fornece crédito, quando a administradora de cartões de crédito fornece o crédito, né? Quando a seguradora oferece um seguro, mais precisamente aqui no caso dos bancos, né? Crédito de banco, crédito de financeira, isso não seria propriamente serviço. Entretanto, essa tese caiu por terra, porque efetivamente se trata, né, de um serviço, não é, na verdade, o dinheiro em si, aqui, o objeto, mas sim a finalidade a que o dinheiro se destina, né, para que serve a intermediação do banco nessa relação. Então, a doutrina se manifestou sobre o tema e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, né, acho que é CONCIF, se não me falha a memória, ajuizou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, ADI 2591, e nessa ação direta de inconstitucionalidade, o argumento é que, a priori, que a Constituição da República, lá no artigo 192, estabelece que o sistema financeiro nacional será regulado, né, através de lei complementar. Portanto, senhores, o Supremo Tribunal Federal já havia esposado o entendimento anterior com relação a esse artigo 192, ao se pronunciar, se debruçar sobre o parágrafo 3º, antigo parágrafo 3º que foi revogado pela emenda constitucional número 40 de 2003, parágrafo 3º esse que fazia um tabelamento dos juros cobrados nas relações financeiras. Não sei se vocês se recordam, esse malfadado, né, parágrafo 3º estabelecia que nas relações bancárias a taxa de juros não poderia ser superior a 12% ao ano, ok? Malfadado eu digo porque juros não podem, a meu ver, serem tabelados, né? Aqui não é uma defesa nem das instituições financeiras, nem um ataque aos consumidores. Pelo contrário, é porque os juros são cambiantes por natureza. Eles variam de acordo com o mercado. Então fica difícil você submeter determinados fornecedores a um tabelamento de juros, né? Sendo certo que, de acordo com a variação do mercado, pode haver uma modificação do cenário a ponto de, inclusive, inviabilizar as entidades econômicas, no caso, as instituições financeiras. Então, realmente, é algo muito perigoso você tabelar juros. E o Supremo já tinha se manifestado sobre esse dispositivo, né, no sentido de que ele não era autoaplicável, que demandava uma lei complementar. O artigo 192 estabelece esse regramento de forma geral, que a lei complementar vai disciplinar essas regras do sistema financeiro. Posteriormente, em 2003, esse parágrafo 3º foi suprimido pela emenda 40, e o Supremo já tinha esposado o entendimento no sentido de que realmente a lei complementar ali era necessária a disciplinar. Então, os bancos alegaram, através da confederação dessas instituições financeiras, alegaram nessa ADI que efetivamente não se poderia, através do Código de Defesa do Consumidor, aplicar regras de consumo a essas relações bancárias, que isso aí seria próprio do sistema financeiro. Inclusive estabelecendo alguns exemplos, né? O CDC não se aplicaria aqui, por exemplo, às cadernetas de poupança, não se aplicaria os CDBs, não se aplicaria a uma série de outros investimentos disponíveis no âmbito dos bancos. Os bancos, inclusive, argumentaram que, na verdade, nessas situações, não há qualquer tipo de prestação de serviço, porque o banco não está ganhando, por exemplo, com depósito bancário. Quando o consumidor deposita o seu dinheiro na caderneta de poupança, o banco não ganha dinheiro em cima dessa correção que ele paga para o consumidor. Só se esqueceu, né, de dizer que esse dinheiro que o consumidor deposita no banco é utilizado para fornecer empréstimo para terceiros a taxas muito mais elevadas do que efetivamente a paga pelo consumidor. Para o consumidor, melhor. Então, essa questão da ADI 2591, que acabou
batendo no Supremo Tribunal Federal, gerou uma série de discussões. O Superior Tribunal de Justiça já havia enfrentado a matéria, editado a súmula 297, se não me falha a memória, súmula essa em que dizia que o CDC se aplicava nas relações bancárias, e o Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 1, né, o voto divergente aqui era do ministro Nelson Jobim, então presidente do Supremo Tribunal Federal, o Supremo, por 10 votos a 1, entendeu que, efetivamente, o CDC se aplica, né, às relações bancárias, por expressa disposição não da lei apenas, mas porque a própria Constituição nos esclareceu, né, estatuiu, alçou o direito do consumidor ao patamar de pilar, né, da ordem econômica, e que, portanto, não haveria como não aplicar o CDC, lei especial, na hipótese. Né? Foram vários os fundamentos. O julgamento, inclusive, passou recentemente um programa aqui da TV Justiça, grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Código deve ser aplicado efetivamente aos consumidores, né, nas relações bancárias. Muito bem. Então, o Código pode ser aplicado nas relações bancárias. Só que essa não é a solução de todos os males. Obviamente que isso é um começo, né? E é um princípio muito bom, muito salutar, dá uma sensação enorme de segurança, dá uma sensação enorme de justiça, inclusive, né? Nada contra bancos ou coisas do gênero, mas me parece que a justiça da decisão foi completamente efetiva, foi ampla, porque efetivamente o Código é claro e a Constituição é clara nesse sentido, né? Não haveria por que o Código não ser aplicado nas relações bancárias. O banco, sem sombra de dúvida, presta serviço, assim como as seguradoras, as financeiras, entre outros. Muito bem. Isso, muito embora tenha sido um bom princípio, tenha sido um bom começo, não resolveu todos os males existentes no sistema, né? Porque nós encontramos outros problemas. Ainda que o consumidor esteja protegido, né, com base no CDC, ou seja, presume-se mais fraco diante de uma instituição financeira, ainda que o CDC se aplique de forma a evitar cláusulas abusivas em contratos de adesão celebrados por bancos, ainda que as publicidades sejam não fiscalizadas, né, mas sejam limitadas pelas regras do CDC, ou seja, com todas as facilidades, com todas as proteções que o CDC assegura às relações bancárias, né, entre consumidores e fornecedor aqui, banco, ainda assim nós encontramos alguns problemas pela frente. Então, algumas questões que nós devemos enfrentar aqui, que são interessantes e são importantes para o dia a dia, né, para o nosso dia a dia de uma forma geral, algumas questões como, por exemplo, os juros cobrados, né, o excesso de juros cobrados nos contratos bancários, como, por exemplo, os juros remuneratórios, os juros compensatórios, né, a multa pelo inadimplemento, a mora, né, a comissão de permanência. Todos esses elementos ainda gravitam no nosso dia a dia e o Poder Judiciário tem decisões muitas vezes conflitantes sobre esse tema, não é um tema pacificado no ordenamento jurídico brasileiro. Então, vou começar a enfrentar esse tema da seguinte forma. Vamos falar inicialmente da questão dos juros sobre juros, que eu acho que é uma questão bastante importante aqui. Alguém sabe dizer aqui o que é juros sobre juros? Não?